E a gente segue falando sobre a prisão do primo de Nicolás Ferreira por tráfico de drogas. Deixa eu chamar aqui na tela o tweet que foi publicado, então, tweet não, nessa postagem na X, agora na rede X, foi no Twitter, foi publicada pelo Nicolás Ferreira, se manifestando pela primeira vez em relação a essa prisão, já que o campo bolsonarista o cobrava bastante pelas redes. Então ele diz, para mim não é uma situação que merece que eu perca meu tempo, não é algo que me envolve, se qualquer pessoa seja relacionada a mim de alguma forma ou não cometer crime, ela tem que pagar por isso, diz um monte de coisa, valeu a tentativa, mas tentem na próxima. Tanto o Edu quanto o Carlito disseram aqui pra gente no último bloco que é isso, ele tem que arcar com as consequências, já que ele é alguém que pratica esse tipo de... É a chibata do mundo, né? Exato, de cola, né? Ele faz o seguinte, ele faz o mesmo, então agora ele tem que responder pelo questionamento que é feito a ele também, né? Eu me despedi do Carlito no último bloco, na verdade eu dei tchau aqui durante o intervalo, tá bom? Mas Carlito que ficou com a gente aqui no primeiro bloco, agora volta na segunda-feira, um beijo pro Carlito, se ele estiver nos acompanhando ainda, ele volta na segunda-feira com a gente novamente, e conversamos agora com o Pedro Rousseff, que é vereador do PT em Belo Horizonte. O Pedro conhece bem o Nicolás Ferreira, vai ajudar a gente a entender quem é essa figura que foi forjada nas redes sociais e que agora é parte da política não só mineira, mas nacional. Pedro, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Queria começar te questionando sobre essa atuação de Nicolás Ferreira, tendo em vista agora esse crime praticado pelo primo dele. Como que você viu tudo isso? Bom dia. Bom dia, tudo bem, gente? É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E o Nicolas, que sempre gosta de apontar o dedo para todos e para todas, né, por diversos motivos, quando ele se vê nessa posição, a grande declaração que ele tem para dar é um tweet. Eu sinceramente acho que isso é muito pouco para tudo que ele faz, a ponto de acusar o irmão do presidente da República de participar de um escândalo de roubo, de corrupção. E olha que na nossa denúncia, a gente não acusa o Nicolas de nada. Eu, hora nenhuma, falo que ele fez isso, fez aquilo. O que nós estamos precisando é de investigação, é de transparência. E essa postagem dele, um tweet, um X, isso mostra pra gente que é outra medida, que quando é para poder fazer acusações, no mínimo falsas, em relação a várias pessoas, o Nicolas pega pesado, mas quando é um caso muito especial para a população brasileira, que sim demanda transparência, por mais que não seja o Nicolas individualmente envolvido, é um membro próximo da família dele, um primo, não é um primo distante, é um primo de primeiro grau, filho do tio dele, que ele, no ano passado, enviou emendas multimilionárias, enquanto o tio era secretário municipal. E se o tio fosse prefeito hoje da pequena cidade aqui de Minas Gerais, de Nova Serrana? A história seria outra. Então nós queremos saber, de forma muito transparente, muito tranquila, qual que é a ligação do Nicolas com tudo isso. E para nós que somos de Belo Horizonte, esse que foi o intuito do meu vídeo, não era fazer nenhum tipo de acusação contra o deputado, mas sim simplesmente mostrar coincidências que ninguém fala. O Nicolas, ele mesmo gosta de falar sobre isso, nasceu e foi criado na comunidade da Cabana do Pai Tomás, em que a gente expôs isso, né, de uma maneira bastante detalhada nesse vídeo, que, por coincidência, após a eleição do deputado federal, essa comunidade Cabana do Pai Tomás, ela foi simplesmente tomada por uma facção evangélica. É isso mesmo, gente, uma facção evangélica que tomou uma comunidade de quase 60 mil pessoas que nem a polícia pode entrar lá. É como se fosse o complexo de Israel que tem no Rio de Janeiro. Então, não estou acusando aqui o deputado de absolutamente nada, mas são vários casos que se ligam e que não tem uma explicação óbvia. E que se o deputado ele acha que a explicação máxima que ele tem que dar é um tweet, ao dizer que não vai perder o seu tempo nisso, não, muito pelo contrário. O deputado foi votado por 1,5 milhão de mineiros e mineiras, e não só os eleitores dele, mas o Brasil inteiro quer saber sobre o caso do primo dele. Porque é muito grave isso, gente, porque a partir do ponto que o deputado envia recurso público, 1,5 milhão para uma ONG ligada ao tio dele, e o primo, filho desse tio, é preso por tráfico internacional com quase 30 quilos de maconha, com
gramatura de cocaína, que é uma droga, né, gravíssima. Não é só um tweet que vai resolver isso. Então, o intuito do nosso vídeo é simplesmente instigar, é querer saber transparência, é para saber se o deputado vai se pronunciar de forma mais completa, porque não é só o povo de Minas Gerais, mas o Brasil inteiro que tem que saber isso. Não, bom, vereador, queremos um vídeo dele com as perninhas abertas, aquela sombra e contra a luz, de camiseta preta, falando, para ver se esse vídeo, cobrando o tio dele, né, dizendo que ia romper politicamente, dizendo que nesse ano não vai mandar verba para a cidade, dizendo que vai cobrar isso que o senhor está falando, do que está acontecendo no, entre aspas, meu quintal, como dizem os americanos, e a extrema-direita gosta de usar esse termo. É isso, até para ver se um vídeo desse ia dar 16, 17 milhões, sei lá quantos milhões de visualização. Para a gente saber se ele é impulsionado ou não, na hora que ele precisa. Olha lá que bonitinho. Esse é o do Pedro. Esse é o vídeo que o perdão. Pedro produziu, o Pedro, contando o caso. Esse vídeo que o Pedro estava se referindo, e quando o Pedro está muito bem usando a mesma. Acho muito bom, Pedro, você está de parabéns de usar o tipo de estética que ele usa. Isso comunica exatamente o que você quer comunicar. Cadê você aqui, desse jeitinho que você sempre faz, para falar sobre esse assunto com a mesma veemência? Porque eu quero ver o Twitter, ou sei lá o quê, se vai fazer a mesma. Eu não, 17, 18 não, 200 milhões, né? Que teve aquele tweet não foi do INSS, foi do assunto anterior, do Pix. Sim. Agora eu quero ver. Serve até de parâmetro. Sim. Será que ele vai ter essa coragem? Precisamos de explicações, né, Pedro? Eu achei muito interessante esse paralelo que você trouxe, porque, de fato, se fosse um político ou um parlamentar da esquerda que tivesse, de alguma forma, envolvido com um fato como esse, a história seria outra, inclusive com cobranças muito maiores por parte da nossa grande imprensa. E não é o que a gente está assistindo, não, Pedro? Não, mas com certeza, e isso nós falamos até porque é muito engraçado, por parte da nossa grande imprensa, um total silêncio. Silêncio, eu nunca vi isso. O deputado mais polêmico, o deputado que mais teve voto, o deputado que mais aponta dedo para todo mundo, não foi capa. Essa notícia do primo direto dele no tráfico internacional não foi notícia. Me desculpa, gente, foi nota nos grandes jornais, nota. Não vai aparecer hoje, não vai aparecer amanhã, não vai aparecer em jornal impresso. É uma vergonha. E eu fico pensando como que supostos casos, aí sim, de fato, de forma suposta, saíram em várias capas, em vários artigos. A grande mídia, nesse caso do escândalo da Previdência, estava tentando ligar o próprio presidente da República numa questão que começou no governo Bolsonaro, querendo ligar o irmão do presidente da República em casos que não são referentes a ele. Agora, no caso, tá, de uma familiaridade direta do Nicolas com o primo dele, que inclusive tem vários vídeos, né, igual o nosso amigo falou mais cedo, vários vídeos do Nicolas se referindo ao primo dele de forma próxima, de forma carinhosa, contando vários casos. E a grande mídia não dá um pio sobre isso. É de fato um silêncio ensurdecedor. E por parte da extrema-direita também, bastou o nosso vídeo sair, que veio a cambada do gado raivoso para cima de mim. O senador Cleitinho mesmo, colocando o dedo, falou que nós não podemos julgar as pessoas por um deslize de um familiar dela. Veja bem, gente, eu não estou julgando o Nicolas, não. Eu estou simplesmente querendo pedir transparência. Nós queremos saber o que aconteceu de fato. Primeiro, qual que é a proximidade do Nicolas com esse primo dele? Segundo, para onde que foram essas emendas multimilionárias que o Nicolas destinou para a família do primo preso? Porque é muito grave isso, a partir do ponto que nós temos o nosso dinheiro público aplicado diretamente numa ONG de um pai de um cara que está preso por tráfico de drogas. Nós queremos saber. E não é um tweet que vai resolver isso. Então, não é que só falta um vídeo do próprio Nicolas com o fundo preto batendo milhões. Falta pelo menos um pronunciamento oficial. Não é simplesmente falar que esse tema não importa, porque importa bastante sim. Porque na hora de fazer acusações falsas,
ligando e chamando o irmão do presidente da República de bandido, ele faz. Então, assim, a sorte deles é que o presidente da República acha isso tão pequeno que não vai tomar nenhum tipo de processo contra ele. Agora, falando para vocês também aqui, não é a primeira vez que nós aqui em Belo Horizonte nós fazemos, né, nós pedimos transparência em relação ao Nicolas, nós pedimos medidas. Porque, por exemplo, o Nicolas, ele fala muito sobre liberdade de expressão, mas está me processando 7 vezes. 3 processos criminais pedindo 2 a 4 anos de prisão minha e mais 4 processos cíveis. Ou seja, logo eles que se dizem defensores da liberdade de expressão estão querendo limitar. Então, nós não vamos achar muito cômico, né? Muito único se após esse meu vídeo de ontem eu receba outros processos dele também. Porque para eles é assim, qualquer tipo de possibilidade de investigação, de cobrança da verdade e da transparência, eles acham ruim e já processam. Agora, quando são eles acusando qualquer tipo de pessoa do governo, é chamando de fato de bandido, de ladrão, e nós não tomamos providência com isso. Então, realmente é muito difícil. Pedro Rousseff, muito obrigada pela sua participação e disponibilidade com a gente aqui hoje, viu? Um abraço para você e até uma próxima.